Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja em paz com todos vocês, meus amados, que a luz divina ilumine o caminho de todos, paz e luz na vida de cada um. No último vídeo que eu coloquei aqui, eu falei sobre um curso de floral que vai acontecer, né? Por isso eu vou deixar aqui no final desse vídeo o meu e-mail. Quem tiver interessado, entre em contato, manda para que a gente possa se comunicar e eu mandarei todas as informações para vocês. E hoje a gente vai falar, conforme o prometido, sobre meditação. Então, o meu caminho de meditação é um caminho muito longo, né? Eu tenho 60 anos agora e eu comecei esse caminho quando eu tinha 18 anos. Eu não comecei de uma forma convencional, eu conheci por acaso uma pessoa, tem uma história por trás de tudo isso que eu não vou contar neste vídeo, porque quem sabe em algum momento eu escreva alguma coisa sobre isso, né? Mas que eu passei aí por todos os processos, né, do que hoje a gente conhece como ficar os 21 dias fazendo aquele curso para aprender a viver de luz, que na verdade é parte de um curso de meditação que a gente tem muito, muito forte, que eu não recomendo, assim, até porque passei pela experiência. Depois eu fiz vários cursos, eu tenho 3 formações com 3 mestres internacionais famosos, o que não faz diferença, né? E lembrando que na época em que eu estudei meditação, que eu passei os 5 anos da minha vida aí com esses mestres, a gente não recebia um certificado, né? A gente estava apto a trabalhar a meditação, porque ela não era vista como é agora. Eu tenho entre os meus guardados em algum lugar, se em algum momento eu encontrar, eu coloco para vocês, mas eu não sei aonde eu coloquei. Eu tenho aquilo que seria uma recomendação, né, de capacidade aí, de capacitação para ensinar pessoas a meditar, que é o meu mestre indiano. Do meu mestre tibetano, eu tive apenas o tempo, né, que ele comprova que eu o segui, que eu pratiquei. Antes a gente não tinha internet, então a gente realmente seguia o mestre, fazia parte da vida dele, dos ensinamentos, das práticas e tudo mais. E a pessoa que me levou aí para o caminho da meditação, que foi o meu mestre Shen Li, que é um senhor chinês, e foi ele a primeira pessoa que me levou para o caminho da meditação. E foi tudo isso que eu aprendi, eu vou tentar reduzir assim, essas informações para vocês. Vou colocar algumas imagens enquanto eu falo e também vou explicar para vocês a importância de como se preparar para meditar, o que esperar da meditação, por que ela é tão importante, tá bom? Beijo no coração de vocês e vamos ao nosso aprendizado de hoje. Olá! Hoje nós vamos falar sobre meditação. Eu sei que existem muitos livros sobre meditação, muitos mestres, muitos áudios, muitos vídeos, muitas pessoas ensinando muitos métodos de meditação. E sim, todos eles estão corretos, segundo a visão daqueles que as praticam. Eu vou mostrar a vocês como eu aprendi e qual é o entendimento que eu tenho da meditação. Quando eu comecei a meditar há muitos anos atrás, eu ainda era pouco mais que uma menina. Eu achava estranho como meus mestres tentavam me disciplinar o tempo todo para manter o foco. Mas eu era uma pessoa que tinha muito pouco foco, então para mim foi interessante, foi muito valioso tudo isso. E foi assim que eu aprendi a meditação. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo, depois eu vou falar um pouco das posições mais interessantes para meditar, embora existam muitas outras. E como a gente pode esperar resultados da meditação, ok? Seria muito bom se buscássemos a meditação nos melhores momentos da nossa vida, como algo preventivo para todas as situações, que já desde muito pequenos, nas nossas escolas, na nossa vida cotidiana, fôssemos estimulados a essa prática com a finalidade
de aprendermos a controlar sentimentos como a ira, a raiva, o desejo de destruição, o movimento de disputa muito grande que sempre assola a humanidade, a competitividade excessiva. Também para manter o foco, o aprendizado, para aprendermos a nos amar primeiro, para depois amarmos os outros, né? Seria muito interessante se fosse assim, mas nós sabemos que isso, salvo poucas famílias, não acontece. Muitas pessoas chegam para os processos de meditação quando já estão muito cansados, a mente estressada, muitas vezes com doenças psicossomáticas, outras vezes com as doenças crônicas que lhe assolam a vida, com sentimentos muito difíceis. E só nesses momentos é que elas lembram que existe um método que pode ser utilizado para melhorar esses aspectos da vida. Sim, eu já fiz yoga, eu tive em 3 momentos da minha vida praticando yoga, com a mestre Vera, querida mestra, 95 anos, né, faleceu muito recentemente. Não foi de Covid, gente, ela faleceu realmente porque se desgastou pelo tempo, né? Também tive uma outra mestra chamada Sueli Varela, uma pessoa fantástica que me ensinou o yoga, o Hatha Yoga. Depois eu tive, agora mais recentemente, nos últimos anos, uma experiência de meditação com uma professora muito competente aqui de Mariporã, que é a cidade onde eu estou. Em todos esses movimentos se fala bastante da meditação e se pratica. Yoga também é um movimento meditativo. Porém, a meditação ela vai além do yoga. Ela serve para qualquer conceito filosófico, para qualquer crença religiosa que o indivíduo possa ter. Ela é útil se você não tiver nenhuma crença, ainda assim você pode meditar. Mas para isso você precisa começar pelos primeiros passos da meditação. O primeiro passo é decidir que você quer meditar. No primeiro momento, você precisa olhar para a sua vida e pensar o que você quer dela. Eu quero meditar, eu quero criar um espaço na minha vida onde eu possa descobrir dentro do meu mundo os insights para as soluções das minhas questões, onde eu possa aprender a acalmar os agitos da minha mente, onde eu possa encontrar os aspectos certos da comunicação dentro de mim. Enfim, a meditação, quando você decide meditar, você precisa decidir que você quer, que você tem uma razão para isso. Decidir que dentro desse espaço de 24 horas do seu dia, você está disposto, muito disposto, a tirar todos os dias alguns minutos para entrar em contato com essa energia que move todas as coisas que nós chamamos de vida, que já existe dentro de você. Acho que você não está acostumado a olhar para ela como deveria, despido de julgamentos, despidos de crítica, apenas observar quem você é, apenas se conhecer. Você pode ter várias razões para meditar, mas sempre vai começar se autoconhecendo. E autoconhecimento, às vezes, parece que é um olhar só para dentro de si, né? Eu vou conhecer a mim mesmo. Essas pessoas que falam isso, talvez não tenham pensado, ou talvez não tenham estudado mais profundamente o que seja o autoconhecimento. Na verdade, você se conhece no mundo que você existe, na convivência com outras pessoas, dentro do movimento da sua vida. Seja no seu trabalho, ainda você pode ser qualquer coisa, advogado, médico, professor, contador, gari, pode ser um profissional da limpeza, pode ser um ajudante geral de piso de fábrica, não importa. É neste local, é a partir daquilo que você convive que você vai aprender a meditar. Então, vai aprender a se autoconhecer, conhecer quem você é. A meditação traz isso. Então, o primeiro momento é você decidir que você vai fazer meditação e que você vai destinar um tempo do seu dia para isso. O segundo passo, quando você decide a fazer meditação, é olhar para o movimento meditativo e entender que não é logo do início que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Embora hoje a gente tenha
muita gente falando como que eu diria para vocês, que a gente tem técnicas muito rápidas para resolver as situações da nossa vida. A meditação não é uma delas, gente. A meditação exige um cuidado profundo com aquilo que se está fazendo. Então não é assim, eu meditei hoje e amanhã tudo já estará bem. Não, é um passo a passo. Muitas vezes o indivíduo demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu demorei 5 anos para estar apta a olhar realmente a meditação como ela deve ser olhada. Claro que tem pessoas mais rápidas do que eu, evidente que tem. Eu não sou esse ser brilhante, não nesse sentido de achar que eu vou praticar 1 mês de meditação e que vou ter insights de solução para a minha vida, ou que uma outra coisa que acontece na meditação é que as pessoas querem, eu vou meditar para me tornar um iluminado. Gente, iluminado todos nós já somos. A partir do momento que recebemos a vida é a nossa iluminação. Muitas pessoas veem lampejos de iluminação e saem gritando, sou iluminado, porque teve um insight, porque teve um mergulho no todo, né? Essa sensação gostosa de você estar em tudo e tudo estar em você. É maravilhoso, a sensação que a gente tem é maravilhosa, mas isso não é iluminação. Se vocês prestarem atenção nos ensinamentos dos grandes mestres e nos relatos que eles têm para a gente, eles sempre falam que quando você está iluminado acontece das formas mais simples, lavando a louça e de repente a iluminação chega, né? É assim que a gente aprende o que seja essa iluminação. Porém, muitas pessoas ficam esperando que esse movimento aconteça e perdem o fio aí do seja meditar. Então meditar é um processo delicado, suave e que vai acontecendo. Ele não acontece de uma hora para outra, ele vai acontecendo até que depois de um tempo, quando tudo estiver organizado dentro de você, as coisas começam a acontecer. Depois que você entende que você não vai conseguir meditar em 2 dias, você precisa entender o que seja aquilo que as pessoas falam. Eu vou silenciar a mente. Ora, a nossa mente ela é inquieta por natureza. A gente só perde esse movimento da mente depois que a gente deixa esta vida, né? Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos movimento da nossa mente. Ela está sempre tentando captar coisas, seja o colorido, seja o som. Quando a gente fala em silenciar a mente, é aprender a focar de tal maneira que essas situações de pensar, de ver, de ouvir, não sejam um empecilho para você estar focado naquilo que é o seu objetivo. Percebe a diferença? Mas você pode dizer assim, mas todo mundo fala que é silenciar. Eu tenho visto muitas pessoas que chegam para os cursos que eu faço, né, o que eu já fiz aí durante esses anos todos, e que dizem, olha, eu não consigo meditar porque a minha mente inquieta, porque eu sou muito agitado, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ora, se você tiver em mente que você só vai meditar quando a sua mente estiver calada, quieta, isso não vai acontecer. Os pensamentos vão ficar dançando na sua frente, as coisas vão acontecer, o cachorro vai latir, o passarinho vai cantar, você vai ouvir o carro passando na rua, enfim, são os sons da vida, eles vão continuar acontecendo. Silenciar a mente é silenciar essa necessidade de correr atrás desses movimentos. Percebe? É diferente. Então, após você já estar apto a isso, você vai escolher como você quer meditar. Eu te aconselharia a começar prestando atenção à sua respiração. E aí você vai dizer, mas Áurea, todo mundo fala. Aí eu fico lá e nada acontece, né? Acaba ficando mais ansioso ainda. A respiração da meditação, ela começa com o movimento do inspirar e do expirar, sim, dessa contagem desse tempo. Mas, na verdade, é uma transferência desse movimento na forma de energia para um foco no nosso corpo. Então, algumas pessoas têm mais sensibilidade a falar, eu vou meditar focado na minha terceira visão, que é a no ajna, né, no meio das sobrancelhas. Ok, perfeito. Eu quero
na minha estrela de força, que é próximo ao meu umbigo. Ok, perfeito. Olha, eu vou focar no meu baço. Ok. Eu vou focar em um ponto de luz, em algo importante. Pode ser na palma da sua mão, pode ser aonde você sentir que você tem mais força de concentração. Tente não focar na sua mente, se você puder. Então, pense em alguma parte do corpo onde você tem mais facilidade de prestar atenção, porque a tua respiração passa a acontecer focada neste ponto. Por exemplo, quando eu vou meditar, eu tenho 2 pontos e ora eu uso um, ora eu uso o outro. Às vezes eu foco no ajna e às vezes eu foco no centro da minha garganta, que é o chakra da minha comunicação, porque foi onde eu recebi uma das maiores curas da minha vida durante o meu processo de meditação. Eu estava totalmente gaga, eu tinha muitas dificuldades para falar, para me expressar, e então era um ponto que precisava de cura, era um ponto que precisava de atenção. Eu foco também no ajna por ser uma visão maior, não para olhar para dentro, mas para ampliar a minha visão para o mundo, o entendimento daquilo que eu vivo. Como reikiana, também tem um ponto de sensibilidade na palma das minhas mãos. Se você for reikiano e focar no centro das suas mãos, você vai ver que amplia essa energia, porque a respiração da meditação é um foco de energia que você vai dirigir para um ponto desses. A princípio, você vai usar a sua imaginação para isso. Então, você pode criar um ambiente para meditar. Sim, você pode ter um altar. Se você acreditar no budismo, se for budista, pode ter imagens de Buda. Se você for um católico, você pode colocar imagem de Nossa Senhora, de Jesus, dos santos nos quais você confia, porque isso é uma confiança, isso são as nossas crenças, as nossas confianças. Se você for um praticante de yoga, tradicional e indiano, você pode colocar uma imagem de Krishna, de Shiva, porque existe uma história em volta a todas as nossas crenças que acabam fazendo com que o nosso pensamento tenha essa concentração. A gente gosta disso, né? Você pode colocar no ambiente flores, um altar, você pode colocar cristais, se você acreditar que eles vão trazer um vórtice de energia maior. Você pode colocar aroma, algumas essências são maravilhosas, eu adoro lavanda, então eu uso muito essência de lavanda, eu uso até em alguns florais, tem alguns florais que se utilizam da lavanda que eu acho maravilhoso, trabalha a nossa emoção, a nossa transcendência, eu acho fantástico, e acalma a mente também, tá? Então assim, crie o espaço. Eu, particularmente, gosto de meditar na natureza. Eu gosto de meditar lá fora. Então, medito. Quando está chovendo, como agora, está fazendo um tempo de chuva aqui na minha cidade, eu tenho a minha salinha e eu gosto de ficar neste local e fazer meditação aqui. Mas, normalmente, quando não está chovendo, eu gosto de meditar lá fora, entre meus cachorros, embaixo das árvores, sentindo a brisa, o barulho do vento, dos passarinhos, enfim. Cada pessoa gosta de um local. A mim, estar lá fora não me distrai daquilo que eu preciso, e isso é muito importante, tá? Outras pessoas gostam de música para meditar, uma música suave. Tem pessoas que gostam de meditar com mantras, com músicas de reiki. Eu gosto de silêncio, sempre gostei do silêncio. Então, às vezes eu até coloco músicas, mas normalmente eu deixo a música da natureza me preencher. Então, são coisas que você começa. No início é bom que você tenha um lugar onde você faz a meditação. Isso só no início, gente, porque depois você vai poder meditar de outras formas e em outros lugares. Lembre-se que isso é um vídeo para vocês começarem esse processo. Então assim, você já decidiu e tudo mais, foca a sua atenção na respiração, porém prestando atenção no ponto onde você tem mais sensibilidade no corpo para captar as coisas. Este ponto vai ser o ponto onde você vai focar todos os dias, tá? Como eu falei no início, tenha sempre em mente que não é no primeiro dia nem no segundo que você vai sair meditando, ok?
Preparado, escolha a posição que lhe é mais conveniente para meditar. Eu gosto muito de meditar sentada na posição de semilótus. Para mim ele é confortável. Então, como eu faço isso? Eu cruzo as minhas pernas levemente, coloco um pé na frente do outro, com as pernas, quase como o sentar como índios que a gente fala para as crianças. Para mim é confortável. Para algumas pessoas praticantes de yoga, eles vão fazer a posição de lótus, que é aquele cruzamento das pernas. Gente, eu nunca consegui fazer isso, tá? Eu admiro isso, essa flexibilidade de algumas pessoas. Eu não a tenho, até porque eu tenho um desvio de quadril, então assim, eu tenho alguns problemas ósseos, então esse desvio de quadril me impede de fazer isso. Eu gosto de me sentar em semilótus para meditar. Além de semilótus, como mais você pode se sentar? Você pode ficar dobrado sobre os joelhos, você se ajoelha, aí coloca o bumbum para trás, sentando sobre os calcanhares. É uma posição agradável para algumas pessoas. Para mim não é agradável ficar assim, então eu não fico, mas pode ser assim. Aí você pode dizer, mas eu tenho dificuldades de ficar dobrando as minhas pernas, eu tenho problema circulatório. Ok, apenas sente-se apoiado numa parede. Se mesmo assim não for bom, pode se sentar numa cadeira. O que é muito importante? Que as suas costas estejam retinhas, que você consiga manter as costas relaxadas. Não é muito bom ficar com as costas apoiadas, mas se esse for a única maneira que você tem de ficar confortável, então você vai começar apoiando suas costas, ok? Eu fico em semilótus sem apoiar minhas costas. Quando eu tenho muita dor no meu quadril ou na base da minha coluna, que é onde eu tenho problema de ossos, eu coloco uma pequena almofada, eu sento sobre uma pequena almofada, que me deixa mais confortável, tá? E isso você pode fazer. Tem pessoas que têm que usam o tapete de yoga para meditar. É ótimo, maravilhoso, tá, gente? Fantástico. Eu normalmente para meditar não utilizo, mas se você tiver um tapetinho de yoga e quiser usar, é ótimo, é maravilhoso. Outras pessoas falam também de ter uma almofada para meditação. Eu acho que tudo aquilo que te condiciona a isso vai fazer com que, se você estiver viajando, esquecer sua almofada, você não consiga meditar, tá? Então assim, mas se for conveniente para você, tudo bem. Isso são criações que a gente faz com a mente. E é bom que a gente não crie essas coisas para nos distrair daquilo que é o momento da meditação. Isso são só preparações. Então, as meditações sentadas podem ser desta maneira. Também é possível meditar em pé. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu gosto de meditar em pé. Pela manhã, quando eu medito, até hoje eu tenho o hábito de meditar antes do sol nascer ou quando o sol está nascendo, tá? É a disciplina que eu recebi há muitos anos atrás, tá? Eu gosto de meditar em pé. Então aqui na minha varanda eu tenho o arco do sol completo na minha frente. Então, eu ainda me viro para o sol nascente simbolicamente pensando no sol como um iluminador, não só do dia, mas também da minha mente, de tudo aquilo. É simbólico isso, tá? Mas eu gosto. Então eu medito em pé. Como é que eu fico? Com os pés juntinhos, os joelhos muito levemente flexionados. Lembre-se que se você não tiver um bom preparo, você manter os joelhos muito esticados, você vai sentir dor. Então, levemente, muito levemente flexionados, eu fico em pé. Olhando para o sol. Algumas pessoas também fazem meditação andando, não há problema. Porém, eu diria para vocês, é mais difícil manter o foco quando você está andando. E eu penso que a meditação andando é para as pessoas que já estão muito afeitas à meditação. Por isso eu nem vou falar dela neste vídeo, ok? As mãos, qual é a posição das mãos? Eu vou colocar algumas imagens mostrando para vocês a posição das mãos e os significados que ela tem. Eu
costumo usar as duas mãos sobre o colo, a mão direita sobre a mão esquerda e os polegares se tocando. Para mim, é a forma mais agradável de fazer a meditação. Então, quando eu estou semilótus com as mãos sobre o colo. Mas eu aprendi no yoga a colocar as mãos sobre as coxas e juntar o polegar com o dedo médio. Ok, tranquilo. Você está fechando um ciclo também de energia e tudo bem, tá? Então, assim, mas a princípio, faz essa experiência. Se você estiver sentado, as mãos no colo, delicadamente pousadas, sem nenhum esforço, ombros bem relaxados, coluna ereta e colocando a mão direita sobre a esquerda e tocando os polegares, tá? Mas você pode colocar, eu posso colocar em forma de prece? Sim, claro que pode. Existe um significado para isso que eu vou estar postando para vocês em imagens enquanto eu estou falando, ok? Mas eu gostaria com as mãos estendidas. Não façam isso. Se vocês estenderem as mãos na frente do corpo, ficarem com as mãos levantadas, vocês vão se sentir desconfortáveis. Uma meditação onde você está desconfortável, você tira o foco, né? Você perde o foco daquilo que está fazendo. Então, assim, para não perder o foco, decida-se a isso, a tirar esse tempo, a estar decidido a estar presente e focado em um ponto do seu corpo. Mesmo se você está olhando para o sol, na verdade, eu não estou meditando no sol. O foco continua sendo no meu ajna, ou então o foco continua sendo na minha garganta, no centro da minha garganta, ou nas minhas mãos, ok? E vocês escolhem o ponto de vocês. E aí, aí você vai começar o processo de respiração. Respirar, tá? Respiração é o espírito, provém do latim, né? O espírito significa respiração, né? Se você for olhar pela Bíblia, você vai dizer que a vida chegou através da sua respiração, né? Deus fez o homem e soprou vida dentro dele para que ele pudesse respirar. Então, assim, o espírito, a alma, por isso que você deve concentrar. O respirar é isso, é a alma estando presente naquilo que você está fazendo. Se a gente pensar na respiração, a gente vai entender que ela afeta diretamente o sistema nervoso, porque trabalha ampliando a consciência e liberando padrões nocivos, programados, instaurados na nossa emoção e no nosso plano mental. Então, saber respirar. Vocês já perceberam? Quando vocês estão aflitos, às vezes só 3 respirações profundas já é o suficiente para você liberar a tensão, para você se acalmar. Então, quando você faz a respiração, como é que você vai trabalhar esses aspectos? Dentro do yoga se orienta para que a respiração seja feita pelo nariz, né? Você tem todo um processo, você tampa uma narina, libera outra, respira em vários tempos. Na meditação, não. A meditação você deve começar a respiração fazendo 3 respirações profundas, inalando o ar pelo nariz, ou seja, inspirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Depois você vai deixar os lábios semicerrados, sem apertar os dentes. Não aperte seus dentes, apenas toque-os levemente, que senão você vai causar dor na sua gengiva. Então, depois de fazer as 3 respirações, toque seus lábios suavemente um no outro, né? Eles ficam tocando, na verdade, tá? Coloca a língua no céu da boca. Deixe a língua tocar, não é que você vai dobrar a língua não, quando você faz esse movimento de semicerrar os lábios, né, tocá-los levemente, encostando levemente os dentes um no outro, naturalmente a sua língua vai tocar o céu da boca atrás do dente. Este é o ponto da píngala, né? Esse é o lugar onde você vai tocar, onde você vai fechar um ciclo de energia, tá? E mantenha-se assim. Respire pelo nariz naturalmente, prestando atenção à sua respiração. A princípio, se você tiver dificuldade de acalmar a sua mente, comece a contar a respiração. Lembrando que o ciclo da respiração vai desde o início da inspiração até o final da expiração, que deve ser mais longa a expiração do que a inspiração, ok? E centrado
contando isso, centrando nesse ponto do corpo, marcar um tempo. Eu sou muito inquieta, eu não consigo ficar meia hora. Ok, comece com 10 minutos. Sempre que você perceber que você desviou a sua atenção da respiração neste foco do seu corpo, volte ao princípio, concentre-se novamente, respire novamente e volte a focar a sua atenção nesse ponto do corpo. E assim você vai alongando mais e mais e mais o seu tempo, até que você vai começar a perceber que já não é mais cansativo. Quando você atinge um tempo maior, aí dessa meditação, conforme vai percebendo, isso demora, gente. No início é difícil, por isso que tem de ter disciplina. Você vai tentar uma vez, 2 vezes, uma semana, às vezes demora um mês para você conseguir realmente entrar no universo da meditação. Não desista. Meditação é disciplina. Disciplina, é necessário isso. Discipline seu corpo a prestar atenção nisso. Com o tempo a gente vai percebendo que nós nos tornamos muito mais alertas a tudo. Você está meditando? Eu estava esquecendo. Muita gente fala, a gente fecha os olhos? As pessoas costumam fechar os olhos e no início é conveniente que você faça isso, porque as pessoas têm dificuldade de focar um ponto com os olhos semi-fechados. Se você ficar com os olhos semi-fechados, marque assim mantenha os olhos baixinhos, Você vai só ver o movimento ali a uns meio metro, 80 centímetros ali de você. Não olhar para longe. Se você resolver que vai manter os olhos fechados, antes de fechar os olhos, ou olhe para o sol e depois feche os olhos, olhe para uma mandala e depois feche os olhos, retendo essa imagem como a última imagem antes de fechar os olhos e não abra mais. Por isso é importante que você reserve esse espaço de tempo na sua agenda todos os dias para meditar e que também você se afaste de todos os movimentos das outras pessoas. Não dá para meditar com as pessoas conversando, com o celular tocando, com um filme passando na TV, com as crianças gritando no seu ouvido. Converse com a família, fala, olha, eu vou tirar meia hora para fazer isso. Mostre a elas que esse tempo que você vai tirar para ficar sozinha vai ser proveitoso, inclusive para elas, que você vai ficar ser mais paciente, que você vai ser mais centrado. E é isso que vai acontecer, ok? A partir de um determinado momento, você começa a perceber que você começa a ter insights enquanto está meditando. Então, assim, mantendo a meditação neste foco, você não desvia o pensamento para coisas aleatórias. Porém, você começa a ter insights sobre coisas que você tem de resolver, sobre aulas que você tem de fazer, sobre projetos que você tem de realizar, sobre como tratar uma obesidade. Você não vai tratar assim, mas você vai encontrar insights de como fazer isso, tá? Isso é disciplina. O que se espera da meditação? Se espera que depois de um tempo, e assim não dá para dizer, olha, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo depende de pessoa para pessoa, você vai começar a ver que as soluções chegam para você muito mais rapidamente. E você vai começar a ter aquela imersão no todo que as pessoas às vezes chamam de iluminação, E que na verdade é só um ampliar de consciência. Vai começar a perceber que a tua consciência está ampliando, que você começa a perceber as coisas na sua volta. E até que vai chegar um momento em que você vai poder meditar com os olhos abertos e tudo mais. Mas no começo é assim, ou os olhos fechados ou semi-fechados, tá? Voltando sempre. Então o que você vai esperar? Você vai começar a ter insights para as soluções das situações que vocês precisam. Ok? Eu espero ter conseguido passar para vocês aí os primeiros passos da meditação e bora lá meditar, minha gente!